pessoal, tudo bem? Nesta aula será parte 2 sobre uma família do DOE, que é a metodologia da superfície de resposta. Na aula passada, comentei com vocês que nós teríamos essa matriz como ponto de partida, retirado do livro do Barros Neto, como fazer experimentos. Então, com base nessa matriz experimental de RSM, vamos interpretar toda a estatística nos seus minuciosos detalhes, até mesmo a otimização, pelo método máxima inclinação ou mínima inclinação, e depois aplicando o algoritmo. Beleza? Então aqui nós temos essa matriz que não está randomizada. Aqui nós temos os dados naturais e aqui os dados codificados. Então se você perceber, o valor menos 1 significa 30% de carbono, mais 1, 40%. Se você olhar aqui o ponto central, 35%, por quê? O ponto médio, 40 mais 30 dá 70, por 2, 35. Aí quando você olha aqui o axial negativo, deu 28. Como que eu acho 28? Muito simples. Aqui nós temos menos 1, 41, 42. E você quer encontrar o que? O valor natural. Dado o ponto médio, que é 35, a amplitude é 40 por 30, que vai dar 10, por 2, 5. Multiplica isso aqui, menos 1,41, 42,1 por 5. E, nesse caso aqui, você vai somar com o valor do ponto médio. Beleza? Você vai encontrar aqui o valor de 28. Para encontrar quando é o mais axial, você vai subtrair, respectivamente. Beleza? Nós temos aqui toda a nossa combinação experimental, tanto a matriz codificada quanto a matriz natural. O que nós faremos agora, pela linguagem R, executaremos de forma muito minuciosa o rigor estatístico até chegar na própria otimização. Os pacotes que você deve instalar e ativar: o RSM, pacote CAR, LM Test, NOR-Test, que é para normalidade, esse OLS2R para testes de homocedacidade, por exemplo, e esse é um pacote para trabalhar com otimização. Beleza. Pronto, compilei todos. Agora eu vou iniciar o experimento CCD pelo R. Atenção. O que nós temos aqui? Plan é o nome do data frame, e chamei aqui de CCD, é a ativação da matriz experimental. Então você começa com CCD bases. São 2x, x1 mais x2, números de pontos centrais. Então nós temos aqui 3 pontos centrais. Beleza? Vamos ter que 0 repetindo 3 vezes. Esse alfa é o raio. Tanto é que eu abri aqui para você. Clicando aqui em F1, você tem acesso ao help. Então eu disse, quando é rotatable, é aquela expressão 2 elevado a k, e depois você extrai a raiz quarta. Quando é esférico, é só a raiz de k. Faces, o alfa vale 1, e tem esse ortogonal que eu nunca utilizei.
É como se fosse um período de blocagem. Depois, a gente vai trabalhar com alpha rotatable, que é a rotacionar em 45 graus o experimento fatorial. Randomize igual a falso, que eu não quero randomizar. Um bloco igual a verdadeiro, aqui nós não vamos ter blocagem. E aqui o código. Então, como eu quero trabalhar com os dados naturais, você faz uma lista. Então, x1 vai ser, aqui vai estar, seria a porcentagem de carbono, potencial de hidrogênio, menos 35, que é o ponto médio, esse 5 aqui é a amplitude por 2. A mesma coisa aqui. Se eu compilar isso aqui, agora pedir para ver a plan, o que nós teremos? Como que ficou a plan com os dados naturais? Se você clicar aqui dentro, você vai apreciar a matriz RSM Design CCD codificada. Beleza? Perfeito. Esse plan, cifrão Y, é que nesse momento vamos agregar mais um vetor Y, aliás, mais um vetor a essa matriz, que é o vetor Y. Compilei. Agora nós teremos a resposta, que é o rendimento. Clicando aqui você vai enxergar essa resposta, que é o rendimento de forma codificada. Total aqui de 11. Nós temos aqui 11 corridas. Beleza? Próximo passo, pessoal, apenas um detalhe, acho que não falei antes, a quantidade de pontos centrais eu contei aqui 2, 3, 4, 5, mas na verdade o ponto central é a combinação de 0 com 0. Então são 3 pontos centrais, combinação de 0 com 0. Beleza? O que nós temos aqui é um ponto central em x1, porém combinando com o ponto axial positivo de x2. Beleza? Só uma correçãozinha. E agora vamos obter a função empírica. Olha que legal. Dataframe é função. O pacote você vai chamar RSM, que é a função. Aqui, SO é segunda ordem, x1 com x2. Data igual a plan. Se eu compilar isso aqui e pedir para sumarizar a função, o que nós teremos de informação agora? Vamos lá. Aqui está o modelo que chamamos. Primeira coisa, você vai lá para o R quadrado ajustado, 96,24%. 96,24% de toda a variabilidade desse sistema pode ser explicado por essa função empírica. E quando você olha para o p-valor, todos são menores do que 0,05. Logo, essa função, que é uma função full quadrática, todos os seus coeficientes são importantes. Calma, não acabou e não, tem mais análise. Uma informação importante que o pacote do R nos dá é o ajuste do modelo. Na verdade, se tem erros de ajuste, melhor dizendo. H0 não existe erro no ajuste. H1 existe. Você pode ver aqui que não há erros de ajuste do modelo. Beleza? Outra informação, ele nos fornece os pontos estacionários, que vem lá das derivadas parciais, de primeira e segunda ordem. Você encontra os pontos estacionários. Aqui são os dados codificados e também para os dados naturais. Olha que bacana. Quando você olha aqui para o alto valor, o que ele faz? Ele calcula o alto valor
dos termos quadráticos e das interações. O que você olha aqui? Você percebe, só olha para o alto vetor, não tem nenhuma importância para nós nesse momento. Então, quando você olha para o alto valor, você percebe que eles são negativos. Então, se a nossa função for côncava, ou seja, um guarda-chuva, significa que isso aqui são os pontos de ótimo global. O ponto estacionário é o ótimo global. Só nesta circunstância, a função deve ser côncava, o direcionamento dela é a maximização, então significa que se a função for côncava e ela é de máximo, esses valores que são os pontos estacionários naturais e codificados já é a solução, são os pontos do ótimo global. Show, né? Guardem isso, é muito importante. Bom, agora vamos traçar uns gráficos de superfície. O gráfico de contorno. Já pedi para rodar. Ó. Contour função é assim que você vai escrever imagem igual a t, igual a verdadeiro. Então aqui você consegue ver em relação às superfícies da resposta. O ótimo está aqui nessa região. Então, de fato, se você olhar bem aqui, ó, o ponto estacionário, se a função for de maximização, ele é dado em 35,76 para x1, 127,54 para x2, que é o pH, que vai dar essa região aqui, ó. Acho que vai dar 89 em quebradinho, se não me engano. Quando você olha agora para esse comando aqui, ó, persp, que é fazer um gráfico de perspectiva, detalhe, esses dois comandos só vão funcionar se você tiver instalado o pacote RSM e ativado ele. Então agora vamos plotar um gráfico de superfície. Ó. Lembrando que a função é o que a gente acabou de gerar aqui pelo algoritmo LS, deu uma função full quadrática. Se eu pedir para compilar isso aqui, olhando para esse gráfico, o que você percebe, professor? Dá para ver nitidamente que essa função ela é côncava, ou convexa para baixo, se preferir. Então, se o ponto for de maximização, e ela é de máximo porque o y é rendimento, então o valor daqueles pontos estacionários, que é 35 alguma coisa, e 125 alguma coisa para pH, é onde será gerado para nós o ótimo global, que vai dar aqui em torno de uns 89 alguma coisa. Beleza? Ah, mas o que falta para fazer? Não adianta você simplesmente achar uma função empírica boa, full quadrático, for o caso, se os resíduos não forem normais, e também se a variância desses resíduos não for igual a zero. Então, chapiro o teste, um teste de normalidade. Lembrando nas aulas passadas, escreva função, cifrão, porque eu só quero os resíduos. Então, H0, os resíduos seguem uma distribuição normal. Então, aqui a gente aceitou a normalidade dos resíduos. Beleza? Show de bola. Ou você pode fazer por aqui também, ó, pelo teste de Anderson-Darling, que também deu normalidade. Esse comando aqui, ó, par m from c22, que eu quero dois gráficos em numa mesma página, eu quero dois gráficos. Beleza? São duas figuras. Vão ser 4 figuras, né? Em uma página nós teremos 4 gráficos. Que é isso aqui, ó. Então agora nós temos os gráficos, esse comando plot função, que eu acabei de fazê-lo. Nós temos os teóricos quartis dos resíduos. Como aqui está menor do que, está entre um pouquinho, chega, se ficar aqui entre menos 3 e mais 3,
é um indício que de fato os requisitos são normais. Aqui foi comprovado pelo teste hipótese de aderência para a normalidade que os resíduos são normais. Mas isso aqui também é importante. Eu espero que a variância entre os resíduos para cada observação eles também seja igual a zero. O que você faz aqui? Ó? É o teste de heterocedaticidade. Ou, na verdade, é um teste que eu quero aceitar a homocedaticidade, ou seja, H0. Os resíduos são homocedásticos, ou seja, possuem variância igual a zero. É o pacote LM teste que eu já ativei e aqui só ativar a função. Então nós aceitamos nesse momento o H0. Bom, e agora? Já testamos o modelo, toda a estatística com rigor, está tudo ok. Você pode executar a otimização pelo método pelo método gradiente ascendente ou de subida ou descida. Então como é que você ativa ele? Otimin step teste, função, que é a nossa função objetivo. Esse distância aqui é a sequência que eu vou trabalhar entre os axiais negativos e axiais positivos. By aqui é o tamanho do passo, de 0,01. Por que eu vou fazer descendente? Porque eu quero, nesse caso, por que na verdade descendente aqui é igual a falso? Porque eu quero a maximização. Olhando agora para o Otimin, vamos verificar isso, você vai gerar a mesma resposta. Clicando aqui no Otimin e vamos aqui buscar o maior valor de y, foi em 89,55. Que temos esses valores codificados e esses valores naturais. A gente perceber aqui, ó, que eu comentei com vocês, são os pontos, aproximadamente eles, né, que são os pontos sugeridos aqui como a função é côncava, os autovalores são negativos, portanto conclui-se que os pontos estacionários já são pontos de ótimo. Beleza, pessoal? Chegou muito próximo a isso aqui. Bom, só que eu gosto de otimizar por algoritmo. Então nós temos aqui a opção 2. O que você faz? Eu escrevi de objetivo o DataFrame, que é function x, chamei de a, escrevi a função que veio daqui, ó, constante, termos lineares, termos de interação de segunda ordem, e aqui está os termos quadráticos puros, beleza? Como eu quero a maximização, eu peço para retornar menos a, porque o R sempre trabalha com minimização. Minimizar um negativo de uma função é a mesma coisa que maximizar. O ponto de partida aqui, ó, é sempre em 0 e 0. Obter o nome da minha DataFrame, resolver, é só NP, par é o ponto de partida que eu dei para o algoritmo, fan igual ao objetivo, foi o que eu falei aqui, a função objetivo eu escrevi, e ele vai ficar o seguinte, ó, o x1 vai ficar entre menos axial e mais axial, porque, aliás, x1 e x2 vai ficar entre menos axial, porque eu estou falando aqui menos raiz de 2 e repetir duas vezes. Limite superior, x1 e x2 não podem ser maior do que o ponto axial positivo. Repare que aqui eu estou repetindo duas vezes, que são 2x, x1 e x2. Então vamos compilar isso, compilei, e já otimizei. Esse é o valor ótimo da função objetivo e esses são os valores ótimos
ótimos globais para x1 e para x2. Então você pode ver aqui, ó. E depois, caso você não queira ver a função negativa, é só colocar aqui a BS. Beleza, então x1 e x2 ótimos, valores ótimos são os pontos. Esses pontos são os estacionários, que vai gerar esta solução ótima para y. Beleza? Com isso, eu termino a nossa aula de RSM por meio da linguagem R, parte 2.